Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3. Livro de Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 15. Mesmo assentados, mas em reverência, eu vou ler, você me acompanha na Bíblia. Caso você esteja sem a sua Bíblia aí, você nos acompanha aqui no telão, que diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a que se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas as Escrituras, a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, porque, mediante a fé em Jesus, Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, havia de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos servos, fôssemos justificados por fé. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós a Ti, Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, ó Pai, por meio do Teu Espírito Santo, iluminando as nossas mentes, para compreender o que as Escrituras têm para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós temos feito a exposição do livro de Gálatas, estamos falando exatamente de um problema que tem surgido na igreja da Galácia, e que esses problemas, na verdade, também estão acarretando os nossos dias hoje. E como a palavra de Deus ela é relevante para os nossos dias, nós temos muito, mas muito que aprender com o que Paulo disse à igreja da Galácia. Nós percebemos, irmãos, ao livro de Gálatas, que ele está dividido em 3 partes. Os 2 primeiros capítulos, ele fala exatamente de uma autodefesa, tanto do evangelho quanto do seu apostolado, mediante as acusações que os judaizantes têm dado sobre a sua vida pessoal. Do capítulo 3 e o capítulo 4, nós vamos perceber que ele usa agora argumentos
para defender a justificação pela fé, da qual nós vamos falar mais um pouco hoje. E os últimos capítulos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo parte para a prática dessa vida livre que Deus tem nos dado. Hoje, nós queremos ministrar exatamente algo que para muitos é difícil de compreender. E esse texto, com muita sabedoria, o apóstolo Paulo, ele começa a diferenciar da promessa da lei. Nós percebemos que no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele começa com um pouco de brutalidade, chamar os Gálatas de insensatos, porque eles estão sendo fascinados pelos enganos que os judaizantes que adentram a igreja para pregar que a cruz de Cristo, e Cristo essencialmente não é suficiente para a fé, não é suficiente para a salvação. De tal modo que eles precisam voltar à lei, e neste voltar à lei, eles estavam dizendo que precisavam se circuncidar-se, precisavam voltar às dietas, às festas e assim por diante. Algo que foi dado no passado para que eles pudessem ir assim retroceder e com a sua vida e a sua prática conquistar a salvação. Algo tornando-se meritório aquilo que na concepção do apóstolo Paulo é dado de graça. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele começa a defender. E do verso 6 ao verso 14, ele usa vários textos do Antigo Testamento, buscando agora lá atrás, antes da lei ser dada, ele chama a atenção exatamente para a promessa dada a Abraão. E ele começa a argumentar que a promessa dada a Abraão foi Abraão crendo na promessa que concedeu, que computou, que foi depositado na sua conta a justiça. E ele agora assemelha-se à nossa vida cristã, que quando nós cremos em Cristo, ao passo que nós cremos em Cristo, também é computado na nossa vida, é depositado na nossa conta, a nossa dívida é perdoada, única e exclusivamente por causa do sacrifício de Cristo. Nada que eu tenha feito, ou possa fazer, ou possa dar, venha comprar a salvação que foi conquistada na cruz, a ação meritória de Cristo na cruz, e é crendo na cruz de Cristo, é crendo em Cristo que eu alcanço a salvação. É a exemplo de Abraão, que creu na promessa e foi-lhe depositado para a justiça. Então ele usa de vários argumentos. Ele começa a dizer que a lei agora é maldita, porque a lei, quem vive pela lei, tem que viver 100% da lei, de tal maneira que se você errar em um ponto da lei, você é condenado. E ele chega agora no versículo 15, que é exatamente o texto que nós acabamos de ler. Ele começa agora a dizer algo bem interessante. Ele começa a usar de artifícios, de métodos fáceis, compreensíveis. É por isso que ele diz: irmãos, não mais agora tolos, não mais agora insensatos. Depois que ele começa a explicar, ele agora chama os irmãos e puxa para perto dele e diz assim: olha, irmãos, eu vou falar com vocês como homem. Eu quero usar uma coisa que vocês entendem. Então ele chama a atenção deles dizendo: olha, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ele começa a trazer a mentalidade dos Gálatas ao entendimento daquilo que estava na perspectiva deles. A ideia de aliança aqui é também traduzida para nós como um testamento. Algo que é testificado, algo que é colocado num cartório, passando para os nossos dias. E uma vez ratificado, uma vez um acordo dado, não pode ser mais abrogado. Uma vez ratificado, uma vez carimbado, não pode-se mais voltar atrás. E é exatamente essa ideia que agora o apóstolo Paulo ele está começando a trazer, a ideia de que antes da lei, antes daquilo que foi dado, que eles estão chamando os Gálatas para viver na lei novamente, ele diz: olha, antes disso, algo aconteceu no passado.
Antes disso, algo aconteceu, que foi a aliança de Deus com os homens, especialmente a aliança de Deus com Abraão. De tal maneira, irmãos, que a lei, ela não pode mudar a promessa, porque a promessa de Deus é primeira e é antes da lei. E eu queria chamar a atenção de vocês para o passado. Desde Gênesis capítulo 15, e Gênesis capítulo 3, quando Deus, ali na queda do homem, disse já que haveria da mulher um descendente que iria pisar na cabeça da serpente, ali conhecido para muitos como um proto-evangelho, o início do evangelho, a primeira promessa do Messias. Agora ele aponta para a aliança que ele faz com os homens, especialmente com o representante da aliança, Abraão. E naquela época, irmãos, a aliança era feita de maneira um pouco rude, um pouco sangrenta. Não é como nós hoje, quando nós acordamos, nós apertamos as mãos, vamos no cartório, assinamos, o cartório carimba e está feito o acordo. Naquela época, os acordos eram mais sérios, não que nos nossos dias não sejam. Mas Deus diz a Abraão, usa o método que vocês têm aí. Então, Abraão pega vários animais, corta os animais no meio, coloca cada banda, um de um lado do outro, e diz assim para eles, olha, vocês vão passar nesse meio. A aliança feita entre duas pessoas era dessa forma. E eles caminhavam entre as partes ensanguentadas, dizendo, eu e você assumimos um compromisso de cumprir aquilo que estamos acordando, de maneira que se um de nós rompermos um contrato, aconteça com um de nós o que aconteceu com esses animais. Ou seja, era um pacto de sangue, de modo que se um descumprisse esse pacto, a morte estava corriqueira à sua vida. Mas, irmãos, é tão sábio o que Deus faz com Abraão, que Deus manda a Abraão a preparar todo o ambiente do pacto, mas no momento em que a travessia deve ser feita, Deus dá um sono pesado a Abraão, pois ele sabe que nós, homens, e especialmente Abraão, representante da aliança, não teria condição nenhuma de cumprir o pacto, a aliança que Deus fez com os homens. Deus, de maneira soberana, decide adormecer a Abraão e passar entre os animais sozinho, dizendo a Abraão, eu vou cumprir a minha promessa. Ainda que você falhe como ele falhou, como nós falhamos, mas Deus cumpre o que Ele promete. E Ele prometeu desde o início que iria enviar o seu Filho, que iria enviar o Messias para morrer no nosso lugar, de tal maneira que essa morte iria cobrir os nossos pecados, de maneira que nós pudéssemos agora sermos justificados. E aí, irmãos, Ele traz à tona algo interessante. É que Ele diz, a promessa, ela não pode ser mudada, mas a promessa é maior do que a lei. De tal maneira, irmãos, que a promessa foi dada a Abraão, e 400 anos depois, a lei chegou para eles. Mas preste atenção, irmãos, há uma sequência lógica. Deus escolhe Abraão, escolhe a sua família, essa família se torna um povo numeroso. E aí, irmãos, acontece uma coisa interessante. Dentre desse povo numeroso, filhos de Abraão, agora chamados de hebreus, Deus escolhe José. E José vai para a terra do Egito, vendido pelos seus irmãos. E chegando no Egito, ele se torna o segundo homem mais poderoso daquela terra. E Deus envia para toda aquela área uma seca tremenda, vacas magras, povo morrendo de fome, mas Deus guarda o seu povo, de maneira que quando ele chega lá para pedir alimentação, José chega lá e diz, vocês não me reconhecem? Eu sou um de vocês. Venham para cá e traga todo o povo.
E Deus salvaguarda o povo todo, e aquele povo é chamado para a terra do Egito agora, para ser alimentado, para ser cuidado. Isso é uma ação de Deus para guardar o seu povo, Deus cumprindo a sua promessa e orientando todo o povo, de maneira que o tempo passa, e o faraó morre. E o povo que era convidado se torna agora escravo. E aí Deus salva Moisés, ensina Moisés, e Moisés se torna agora o pacto, o mediador dessa aliança, porque o povo agora começou a distorcer, a desconhecer. O povo foi para uma terra estranha, uma terra politeísta, e o povo agora começou a se esquecer de Deus, e agora para o povo lembrar de Deus, Deus agora diz: eu quero que esse povo se torne uma nação, e para se tornar uma nação, esse povo precisa de uma lei, e eu vou dar essa lei a esse povo, ao ponto de que Deus tira o povo com as pragas da terra do Egito, com todas as coisas, com todas as suas riquezas, e o povo vai para o deserto, em busca da terra prometida por Deus, promessa dada a Abraão, se cumprindo agora na vida de Moisés, de maneira que agora ali, naquele povo, Deus dá a aliança mosaica, a lei, para que esse povo não seja um povo sem lei, e eles tornem e entendam a voltar a servir a Deus. Mas para que essa lei foi dada? Essa é a pergunta agora que o apóstolo Paulo ele começa a responder. Para que essa lei? 400 anos depois, o povo entende. Mas essa lei, irmãos, ela tem alguns objetivos, que está escrito aqui nesse verso. Qual? Verso 19. Qual a posição, qual é a razão dessa lei? E ele diz, em primeiro lugar, essa lei, ela foi dada por causa dos pecados. Diga assim ao teu irmão: você é pecador. A lei foi dada para mostrar ao povo que eles eram pecadores. De modo que a lei, o padrão que Deus determina, é algo tão grande, tão superior, que ao momento que eles observam a lei, eles começam a chegar a dizer: eu não consigo cumpri-la. A lei, ela foi dada para revelar o pecado. A lei, ela foi dada para preparar o caminho para aquele que iria cumprir a lei por completo. Então a lei, irmãos, Cristo foi aquele que cumpriu a lei, de maneira que o apóstolo Paulo está dizendo agora para aqueles judaizantes e para a igreja: olha, a lei, ela não veio para trazer salvação, a lei, ela não veio para mostrar a você que você consegue cumpri-la, não, a lei, ela veio como um espelho, quando você olha e você percebe: eu estou sujo, e aí você precisa se lavar. E aí quando você percebe o seu pecado, e que você percebe que água não lava o seu pecado, somente o sangue de Cristo lava os seus pecados, é esse momento que ele começa a olhar para o seu pecado diante da lei e dizer: eu preciso do Messias. Essa perspectiva, irmãos, precisa ser compreendida. Há uma grande diferença entre a promessa e a lei. Mas, irmãos, preste atenção no detalhe. A promessa dada a Abraão, não houve nada de indicação, não houve nada de pedido, de contrapartida por parte de Deus para Abraão. Deus chegou para Abraão e disse assim: olha, eu vou te dar. Deus soberanamente, simplesmente disse a Abraão: promessa, eu vou te dar. Ele não disse a Abraão: se você fizer isso, se você fizer isso, se você fizer isso, se você fizer isso, eu vou te dar isso. Não, na lei dada a Moisés já tem isso. Na lei diz: se você chegar assim, eu vou. Se você viver assim, eu vou. Se você fizer dessa forma,
eu vou lhe abençoar. A lei, ela é uma ação acumulativa e condicional, mas a promessa, ela é superior, é uma ação dada direta a Deus, sem condição nenhuma. Essa é a forma que agora o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, prestem atenção, a lei, ela nos mostra que somos pecadores, a lei, ela nos revela o nosso pecado, a lei, ela nos aponta para Cristo, a lei, ela nos mostra tudo isso, e nessa lei revela a promessa, e essa promessa, ela é superior. Essa promessa é que o Messias vai morrer em nosso lugar. Eu não paguei nada para Cristo morrer no meu lugar. Eu não fiz nada, nem você fez nada para Cristo morrer no seu lugar. Eu e você não fizemos, não podemos fazer, e Deus não aceita nada em contrapartida à tua salvação. Isso é um presente. Isso é uma ação graciosa. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Eu vos escolhi, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Essa é a ação, essa é a promessa. Deus nos escolheu para sermos salvos. A única coisa que precisamos fazer é crer à semelhança de Abraão. Mas os judaizantes, irmãos, não entendiam isso. E eles estavam chegando dentro da igreja e dizendo: olha, vocês precisam voltar, vocês precisam voltar, vocês precisam praticar. Mas, irmãos, não estava na mente deles algo tão claro que o texto diz: a lei, ela é temporária. A lei, a promessa foi dada primeiro, 400 anos depois a lei foi dada ao povo, e essa lei foi dada e cumprida em Cristo, então ela tem um tempo determinado. Ela precisou também de um mediador. Imagine só, quando duas partes não começam a se mediar, é necessário que o mediador, uma terceira parte, chegue para começar a dizer: olha, você está errado, você está certo, você está errado, você está certo. Vamos fazer um acordo? O que é que vocês podem dizer? Para Abraão não teve mediador. Para Abraão o próprio Deus disse: eu vou lhe abençoar. Para Moisés, Deus deu ao anjo, o anjo deu a Moisés, e Moisés se tornou mediador da lei, ao ponto de que Moisés era aquele que dizia o que pode e o que não pode. Não há mais mediação. E aí, quando Cristo vem, Ele cumpre a lei. Ele cumpre a promessa. A lei, ela nos aponta para isso. Ela nos aponta para Cristo. De maneira, irmãos, que agora vamos precisar observar que a lei, ela tem algo interessantíssimo demais. A lei, por muitas vezes olhado por nós como algo que não deve mais ser seguido, o apóstolo Paulo, ele vai dizer no verso 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela. Ele começa a usar uma linguagem bem conhecida dos Gálatas. A tutela, ou um tutor, é aquele que vai estar orientando. Naquele período, os escravos, eles eram tutores das crianças pequenas. Eles acompanhavam as crianças para a educação, eles orientavam eles até certo momento. Eles também serviam, como ele diz agora no verso 24, de maneira que a lei serviu de aio. Aquele que era o guia, é aquele que está sempre mostrando o caminho. A lei, ela tem esse objetivo de ser o tutor, de ser aquele que nos guia e nos aponta para o senhorio de Cristo. De maneira, irmãos, que quando a criança ela chega a uma maturidade, não será mais necessário nem tutor, nem guia. Quando nós chegamos à maturidade, nós não precisamos mais de alguém que esteja direito dos nossos pés para dizer: você está fazendo isso, você está fazendo isso. Por quê? Você chegou à maturidade e alcançou esse patamar de maturidade. O apóstolo Paulo está dizendo assim: o tempo da lei chegou, a maturidade da lei chegou, e agora vocês, por meio de Cristo,
agora estão maduros, ao ponto de não precisarem mais da lei, porque Cristo agora se tornou o seu guia, o sumo sacerdote, o Senhor da tua vida, aquele a quem devemos olhar, aquele a quem devemos seguir. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, o dono das nossas vidas, a quem nós devemos nos referenciar e a quem devemos agora nos prestarmos conta. É Ele, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que a Bíblia diz que era, é e vai ser, é aquele que vai voltar, é a Ele, o Todo-Poderoso. Cristo se tornou o Senhor de todas as coisas, e Ele é, agora, o nosso sacerdote sumo, o nosso guia, o nosso tutor, o nosso orientador. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse texto, irmãos, ele resume algo muito fantástico de toda a história do Antigo Testamento e chega para todos aqueles diante da lei, dizendo agora, por que vocês vão votar? O tempo da lei acabou, o mediador já se foi, Cristo agora é o único mediador entre nós e Deus. Ele é o Senhor. Ele que morreu, Ele que cumpriu, e é o sangue dele que nos purifica de todos os pecados. É o Todo-Poderoso que agora nos faz viver para Ele. Agora, irmãos, diante desta realidade, a pergunta fica para nós. Tudo bem, pastor? Eu entendo tudo isso. Bonita essa história. Conheci, estou aprendendo. Mas o que é que tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com a minha história? Em primeiro lugar, eu e você, irmãos, vivemos uma época em que temos a tendência de querer comprar tudo. Nós queremos comprar tudo. Esse é o espírito da época, consumista. E temos a tendência de, inclusive, querer pagar pela salvação. Como é que fazemos isso? E aí, irmãos, várias religiões vão dizer isso de várias maneiras. Alguns vão dizer, dê o seu tudo. Outros vão dizer, se esforce. Outros vão dizer, você não pode fazer isso. Vão começar a nos dar uma lista de regras. Outros vão dizer, faça ação social. É em meio às ações sociais que você vai conquistar crédito diante de Deus e que Deus vai te abençoar. E essas, irmãos, teologias e filosofias estão aí, irmãos, inundando as igrejas, estão aí por muitos e muitos caindo nessas seitas, sendo fascinadas por esses feitiços. Mas nada pode comprar a tua salvação. Nada que você faça, nada que você venha fazer, se você compreendeu, se o Espírito Santo te deu vida, se a ação soberana de Deus soprou nos teus ouvidos, nas tuas narinas, Deus te deu vida, a única resposta que você vai fazer é, eu quero esse Cristo que morreu no meu lugar. Não tem outra resposta, porque quando nós entendemos, nós vivificamos e somos agora vivos para Deus. Quando nós não somos vivificados, nós continuamos mortos e somos enganados. E aí tentamos fazer o que eu quiser ou o que os outros nos ensinam. Mas a palavra de Deus nos diz, se você entendeu esta verdade, Cristo morreu na cruz no seu lugar, Ele pagou os teus pecados, Ele sofreu no teu lugar, de maneira que o sangue dEle nos purifica de todo pecado, e agora a ira do Deus Todo-Poderoso, por causa do nosso pecado, agora é aplacado diante do Rei, do Senhor, do Cristo que morreu na cruz, e agora nós estamos diante de Deus, não por ações minhas, não porque você é melhor, nem porque você é pior, mas simplesmente por causa da ação de Cristo. Isso é promessa. Entendi, pastor. Ele conquistou por mim. Eu creio. Glória a Deus. E agora? Agora, eu e você precisamos de uma coisa. Precisamos entender
que enquanto há vida, eu tenho responsabilidade diante daquele que morreu no meu lugar. É interessante pensar que alguns pensam que a lei, ela não existe mais. Ela foi cumprida em Cristo, mas hoje nós precisamos nos conduzir apropriadamente conforme o que Cristo nos diz. E essa é a forma que nós chamamos de santificação. Deus nos conduz agora a andarmos para glorificar a Deus. De maneira que entendo eu que você e eu agora somos representantes de Cristo. O que ele vai dizer em Coríntios, eu e você somos agora embaixadores de Deus. E aonde nós estivermos, nós representamos aquele que morreu na cruz do Calvário. Ao ponto de que as pessoas, quando olham para você, vão olhar Cristo. Eles olham para você e vão dizer, você é diferente. Porque o mundo está morto. O mundo está imerso ao pecado. E enquanto a lei no passado apresentava o pecado do povo, agora você é padrão de Deus, ao ponto de que as pessoas olham para você e dizem assim, eu estou vivendo errado. Eu quero esse Cristo que você vive. Eu quero servir esse Deus que você acredita. Porque Ele mudou a tua vida, e Ele vai mudar a minha vida também. Precisamos entender isso, irmãos. E eu só vou compreender isso à medida que eu começo a conhecer a Deus. Então Deus é um Deus pessoal. E isso é interessante demais, irmãos. Porque existem 3 tipos de pessoas no mundo. 3 tipos de pessoas. A primeira é ateísta. Os teístas acreditam em um Deus pessoal, único, Criador dos céus e da terra. Os panteístas são aqueles que acreditam que Deus é tudo. Tudo é Deus. Qualquer coisa é Deus. E esse Deus é um Deus impessoal, não tem relacionamento com o seu povo. E em terceiro lugar, tem aqueles que não acreditam em nada. São chamados de ateístas. De forma, irmãos, que nós cremos em um Deus revelado nas Escrituras, que é um Deus pessoal, que se relaciona, que enviou seu Filho, que morreu no meu lugar e quer ter relacionamento com você. E esse relacionamento com você conduz você a representá-lo aqui na terra, ao ponto de que os outros que não acreditam em Deus, olhem para você e digam, eu quero esse Deus que é diferente do meu. E à medida que Ele te dá vida, Ele te chama para relacionamento. E esse relacionamento é conduzido pelas Escrituras. E aqui eu quero deixar um adendo. Infelizmente, os nossos dias, os cristãos, os que acreditam em Deus, os que dizem que creem no Cristo que morreu na cruz, que chama para um relacionamento, não vivem esse relacionamento porque não conhece Deus, não conhece as Escrituras, consequentemente tem uma vida desassociada do que Deus tem para você. E aí, irmãos, muitos até acreditam, muitos até proclamam, muitos até dizem, eu acho que isso é verdade, mas vivem um outro Deus. Um Deus criado na imaginação. Um Deus que vai lhe perdoar de todas as suas coisas. Um Deus que aceita as suas condições. Um Deus
que permite você fazer o que quiser. Um Deus que permite e espera a sua boa vontade. Esse Deus é do mundo fantástico de Bob, criado na sua cabeça. Porque o Deus da Bíblia é um Deus pessoal, que Ele escolheu. Ele chama para uma responsabilidade, mediada pelas Escrituras. E à medida que eu conheço as Escrituras, eu conheço Deus. E à medida que eu conheço as Escrituras, eu vivo para agradá-lo, servi-lo, deixá-lo ser conhecido por minha vida. E eu vou tendo relacionamento com Ele, porque Ele é o meu referencial. Quando eu entendo que Ele é meu dono, as minhas vontades vão ficando de lado. Os meus vícios vão ficando de lado. E aquilo que Ele diz que é prioridade na minha vida, vai se tornando prioridade. Ele é prioridade. Família é minha prioridade. Igreja é minha prioridade. Servir com alegria é minha prioridade. Representá-lo é minha prioridade. Todas as coisas que a palavra de Deus coloca como prioridade na minha vida, então eu vou começar a servi-lo. E em meio àquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, seja talentos, habilidades, trabalhos, recursos, tudo isso, eu começo a entender que não é só meu. É para a glória de Deus. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Deus já tinha determinado para você que Deus tem um plano na sua vida, de tal maneira que tudo que você tem, tudo que você é voltado para a glória de Deus. E enquanto você não fizer isso, digo a você, você será infeliz. Porque felicidade só é encontrada no Deus que nos criou, que me escolheu, morreu no meu lugar, e eu entendo que Ele é, para sempre, a minha felicidade. Eu convido você a se render a este Deus, que te escolheu, não porque você é bom, nem porque você tem, simplesmente, Ele te amou. Sinta-se amado por esse Deus. Enfrente os teus pecados, confesse os teus pecados e diga a Ele, eu quero te servir, em nome de Jesus.